Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. UpperGR. Conheça nossos serviços, monitoramento e gerenciamento de riscos. Conte com menos riscos em suas operações. Proporcionamos uma jornada sem imprevistos, otimizada e com diminuição dos custos de toda a operação com base em 3 pilares: planejamento, prevenção e informação precisa. Gestão da informação, cadastro e consulta dos profissionais mais capacitados. Planejamos a melhor forma de você contratar o seu motorista e veículo para melhor eficiência da operação logística e gestão da carga. Programas preventivos. Desenvolvemos soluções eficazes e treinamentos para a sua operação. Para cada tipo de carga, há uma solução. AgroSim, focado para o mercado do agronegócio. Segurança aditivada, para granéis líquidos, combustíveis e lubrificantes. Risco abaixo de 0, para produtos resfriados e congelados. Programa especial de cargas, para a área farmacêutica, industrial, produtos alimentícios, borrachas e sucessivas cargas. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. O Brasil é um dos países com o maior risco do mundo no transporte rodoviário de cargas, e as tecnologias convencionais para a proteção de cargas e veículos são violadas facilmente pelos bandidos. Diante dessa realidade, a 3S Tecnologia apresenta uma solução inovadora e eficaz contra o roubo de cargas e veículos, o Imobilizador 3S. Uma inovação tecnológica desenvolvida e patenteada pela 3S Tecnologia, aplicada na imobilização efetiva de veículos que literalmente rouba o tempo do ladrão. Veja como funciona. Ao detectar a utilização de jammers, na tentativa de violação física da instalação do sistema, na tentativa de fraude do sistema, desvio de rota. Rotas com mais de 4.000 quilômetros são criadas de maneira extremamente simples e descomplicada, com precisão de 90 metros, a melhor do mercado, através da integração com outras tecnologias. Veja alguns dos casos. Nós tivemos 2 veículos que foram roubados. Por volta de 22h40, tivemos a informação da 3S que os veículos já estavam imobilizados. Ele detectou o jammer, né, porque é um dispositivo anti-jammer, essa é a função dele, e bloqueou o veículo. E aí a gente recuperou o caminhão, que o prejuízo seria maior do que 350 mil reais. O sistema 3S bloqueou o veículo, os bandidos abandonaram o caminhão e fugiram. Antes eu não dormia, agora se dorme tranquilo. E eu nunca vi tal equipamento, não tem nenhum similar no mercado. Em 2017 iniciamos a parceria com a 3S, onde conseguimos uma redução na nossa sinistralidade de quase 90%. Os pontos positivos que eu posso destacar da nossa parceria são maior segurança do nosso colaborador, maior segurança dos equipamentos, dado que não perdemos nenhum veículo desde então, maior satisfação dos embarcadores e o grande poder de negociação junto à seguradora, dada a queda da nossa sinistralidade. Conheça você também a tecnologia do Imobilizador 3S, a solução realmente eficaz contra o roubo e furto de veículos nas estradas. 3S Tecnologia, imobilização efetiva.
Muito bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Fazendo um teste de áudio aqui. Perfeito, Thiagão. Muito bom, muito bom. Bom dia aí quem já está conectado, quem já se conectou desde o início da nossa abertura deste evento maravilhoso até aqui. Infelizmente, ontem eu não consegui estar ali, eu estava também no outro evento. Acho que a Denise também passou pela mesma situação, que a gente acabou vendo ali alguns outros itens também de eventos da área de seguros. Bom, como vocês sabem, ali já foi apresentado até pelas pessoas cabíveis que têm o dom da comunicação, já do início do processo. Um abração para o Rogério, agradecendo também pelo convite, né, para a Thaisa também, que organizou isso com maestria. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Soares. Eu estou muito contente de novo aqui com esse convite da FETransporte para ter a honra de, vamos dizer assim, conduzir esse bate-papo com dois craques aí do mercado de seguros também, voltado para a inovação, voltado a algo que a gente tem visto cada vez mais dentro do mercado de seguros, que é essa necessidade barra, claro, que um desejo em termos de inovação, e essa inovação passa por vários pontos. Obviamente, hoje, dentro do painel, daqui a pouco eu vou explicar um pouco do painel, a gente fala de algo bastante, para algumas pessoas até futurista, mas nós temos diversas bases para chegar nesse tema. Eu acho que essas duas pessoas que eu vou apresentar aqui vão poder trazer vários insights para a gente nesse cenário, tá? Um ponto importante aqui, como é que vai funcionar, eu sei que vocês já estão alinhados, essa audiência já está sabendo como funcionam os painéis, mas a gente vai falar aqui nos próximos 50 minutos aproximadamente. Qualquer dúvida, qualquer situação, vocês também podem trazer os seus comentários, o time, o staff ali está todo acompanhando esse processo, para vocês interagirem conosco, tá? Então, sem mais delongas aqui, eu queria saudar, né, novamente. Ontem eu já estava com a Denise ali pertinho também, mas é um grande prazer novamente estar com ela num evento de inovação. A Denise Lima, ela vai estar com a gente hoje, ela, como vocês sabem, ela já conduz uma InsurTech também que traz muita inovação. Então, Denise, queria só dar um bom dia para você, agradecer de novo para você estar conosco, e para quem não te conhece, se puder dar um toque um pouco ali, quem é a Denise, eu agradeço, depois eu passo a bola para o próximo participante. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Denise Oliveira, eu sou CEO e fundadora da FitInsure. A FitInsure é a primeira InsurTech da América Latina a ser considerada uma InsurTech as a Service. Atualmente, atuamos de forma bastante focada em seguros de linhas comerciais, e isso engloba o seguro de transporte, né, que é um dos temas que vocês estão conduzindo aqui nesse evento. Tenho aí uma carreira, falando um pouquinho mais de mim especificamente, tenho uma carreira aí orientada à condução de áreas técnicas e etc. Já trabalhei em seguradora, já trabalhei em consultoria, já trabalhei em grandes, né, em Big Techs, e aí no final de 2019, bem no finalzinho mesmo, a gente lançou a FitInsure. Eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês, estou muito honrada de poder colaborar com o evento, com o painel, e é isso. Muito obrigado, Nina, muito obrigado, prazer falar contigo novamente, tá? Vai ser excelente trocar essas ideias com você. E não menos importante, a gente também tem um colega, um amigo também de mercado que acabou se tornando um parceirão nosso. Hoje a gente vai ter a satisfação de falar com uma pessoa que tem uma experiência muito forte, não só em automação de todo o processo de integração, que hoje para seguradoras e para o ramo de seguros e as fintechs, né? O Felipe também tem envolvimento com fintechs, é de suma importância. Então, eu queria também dar um bom dia e estou muito feliz de estar dividindo esse painel com você, Felipe. Se você puder, para quem não te conhece também, trazer um pouco mais de informação de quem que é o Felipe rapidamente para a gente iniciar esse bate-papo. Legal, Thiagão. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade e o convite da gente participar e poder falar de tecnologia, que é o que a gente mais gosta, né? De como a gente consegue, através da tecnologia, desenvolver novos modelos de negócio, inovar diversos segmentos e acabar muitas vezes virando uma própria BU que traz receita, né? Que acaba
gerando negócios e oportunidades, né? Eu sou engenheiro de formação, meu viés sempre foi trabalhar com digitalização de processos, com jornadas. Há mais de 20 anos eu venho fazendo isso. Em 2014 fundei o Grupo Viseu. O Grupo Viseu nasceu com viés de processos, negócios, implementação de soluções. Em 2018 a gente começou a trabalhar um pouco mais com robotização de processos, digitalização, e desse viés de RPA e robotização de processos foi onde a gente enxergou uma oportunidade de fundar a Klug para justamente ajudar o segmento de seguros a ter uma jornada digital e eficiente, né? Então, a gente começou com uma jornada auxiliando ali essa parte web, WhatsApp, com jornadas de seguros, e hoje a gente tem também muitas jornadas voltadas ali para produtos financeiros, né? Muito bom. Obrigado, Felipe, por compartilhar. Bom, então, eu só qualquer conexão, probleminha que a gente está lidando com a internet, então vocês me avisem se não dá uma osciladinha, claro, como vocês vão me falando. Obviamente que eu tenho. O que teme que sobrevém. Exato. Perfeito. Bom, vamos lá. Começando nosso bate-papo, então, acho que o momento para falar de inovação, para a gente chegar até o tema de metaverso, que é um dos itens que a gente vai falar. Nós temos diversos itens ali que têm desdobramentos e até mesmo pilares dessa sustentação ou de inovação, né? Eu só queria compartilhar um número até para a nossa audiência que está acompanhando aqui. Isso foi uma matéria até que saiu na verdade, foi uma carta aberta ali pela empresa Bossa Nova, por um dos grandes gurus aí de investimentos, que é o João Kepler. Dentro da nossa indústria, né, de investimento de startup, inovação, insurtech, ali a gente está falando de um investimento só no primeiro trimestre dentro do Brasil, a gente chegou a bater por volta de 2,7 bilhões de dólares de investimento no primeiro trimestre deste ano. Então, é um volume significativo de investimento dentro do nosso mercado. Aí eu estou conduzindo startup também, né? Para que vocês saibam, então isso pode passar pelo mercado financeiro também de investimento. Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de inovação, a magnitude deste mercado em termos de investimento. Isso significou para nós, né, em termos de movimento financeiro dentro dessa linha de inovação, 67% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, isso mostra a relevância não só do nosso mercado, nossa estrutura de investimento em inovação, mas também como está sendo importante, seja isso no mercado financeiro, como a gente comentou, ou dentro do seguro, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que isso traz um ponto muito importante e acho que fica claro o porquê da FETransporte trazer esse tipo de painel conosco. A gente também, além disso, temos algumas dificuldades, entre aspas, aqui, como todos estão vendo aqui, alguns cenários adversos. Então, esse mesmo investimento que a gente vê no primeiro trimestre muito forte, ele encontra os desafios e vai encontrar desafios, como todos nós estamos vendo. Então, inflação mais alta em todo o mundo, né? A gente está vendo, a gente acabou de sair do processo de pandemia e também nós temos um processo que ainda que alguns estão falando que ainda vai ser precificado a parte do que a gente tem visto de a guerra e que isso impacta a parte de mobilidade também no Brasil, que é um dos principais pontos também da FETransporte. Então, dentro desse contexto, eu queria abrir as perguntas aqui, vamos bater um papo agora que a gente está conversando, né? Bem pergunta, porque aqui é uma troca de ideias que a audiência possa ter algo também. Denise, eu queria, dentro desse contexto de inovação, né, como é que você está... Fica claro que você deve estar enxergando como uma oportunidade, até porque você conduz uma empresa envolvida nisso, então provavelmente você acredita muito nesse mercado. Eu queria ouvir um pouco do teu lado, como é que você está enxergando o momento desse mercado do ponto de vista de inovação, né? Essa é a primeira parte da pergunta, como você vê essa oportunidade que tem. E dentro dessa oportunidade, como é que você vê que nós temos a chance de fazer algo relevante para o mercado em termos de inovação e alguns produtos, até para o público que está olhando aqui dentro da FETransporte, seja um corretor, seja que é um canal muito importante, seja algum cliente que tenha uma ideia, uma transportadora ou coisas do gênero. Queria ouvir primeiro a tua opinião sobre esse tema.
Quando a gente fala de inovação, e principalmente se a gente vincula o essa questão a investimento, principalmente dos mais tradicionais, né? Você citou aí o Bossa Nova, falando de Venture Capital especificamente, obviamente todo esse panorama financeiro afetou essa linha de investimento que estava disponível no contexto global, e nesse momento as empresas, os VCs principalmente, eles estão procurando empresas com pouco mais de estrutura do que as investidas nesse primeiro trimestre, que eram empresas muitas vezes que só tinham a ideia no papel. Então, a crise econômica afeta, sim, toda essa liquidez do mercado, mas aí eu sempre costumo dizer que, eventualmente, inovação não necessariamente, né, é reinventar a roda, e sim fazer com que a roda chegue mais longe. Popularizar alguma coisa, prover acesso, mudar a forma de fazer alguma coisa, ao invés de mudar a coisa, é inovação também, e você não precisa criar um nível de disrupção muito grande. Então, você pode atingir um nível de disrupção gigantesco, mas não necessariamente reinventar todo o conceito. Então, eu vejo com olhos positivos nesse momento do mercado, mesmo com a crise econômica. A gente ainda tem bastante liquidez nos fundos para sustentar iniciativas, mas, dada toda essa crise econômica, os fundos hoje, em relação ao investimento, estão procurando empresas que tenham um pouco mais de estrutura, um pouco menos destinado esse dinheiro para as empresas de early stage. Falando especificamente da inovação, vejo, como falei, com excelentes olhos e vejo de forma perfeitamente factível, porque, às vezes, a inovação também não precisa de tanto dinheiro assim. Então, você passa a fazer alguma coisa de forma diferente e você faz a disrupção necessária para aquele mercado. Muito bom, excelente. É importante que realmente o investimento faz todo sentido, mas eu concordo com você. Esse movimento de fazer uma inovação, não necessariamente você precisa fazer um investimento significativo, basta fazer algo diferente, pensando fora da caixa. E isso também não necessariamente está... eu sou uma pessoa de tecnologia, né, mas às vezes eu tenho algumas falas controversas. Isso não necessariamente precisa ter a tecnologia da NASA. Eu sempre brinco, se você pegar a tecnologia da NASA, né, aquela da NASA, mais power, e der na mão de alguém, e a pessoa não souber usar, ela não tiver uma experiência, ela não conseguir fazer aquilo parte do dia a dia dela, a tecnologia da NASA vai ter custado bilhões e bilhões de dólares e ela vai continuar na prateleira. Então, precisa fazer sentido, precisa ter propósito, e às vezes só mudando a forma de fazer, sem ter grandes aparatos super tecnológicos, você acaba conseguindo atingir o resultado. Muito bom, excelente. Felipe, e dentro desse contexto ainda, é óbvio que eu estava acompanhando um pouco da Klug, que é a empresa que você hoje está conduzindo, eu também entendo que você viu esse processo muito oportuno para poder fazer as inovações. Então, neste mercado, que a gente está falando de tecnologias, até chegar em cenários quase... como é que você enxergou esse momento para a área de seguros? É um momento, ainda que tenha algumas dificuldades, mas propício para poder fazer esse tipo de inovação. Como é que você pensa nesse sentido, por favor? Legal, Thiago. Eu acho que esse ponto que a Denise comentou é bem importante no sentido de, às vezes, você não precisa fazer algo tão inovador, tão revolucionário para conseguir se ter um bom resultado e conseguir otimizar a operação, ter mais agilidade, ter uma experiência na ponta final mais rápida. Dado até a nossa jornada, né? A nossa jornada ela acaba sendo um canal complementar, onde você consegue ter uma escalabilidade, atingir um público grande, com um investimento relativamente baixo em tecnologia, né? Mas, por um outro lado, também, eu como sou um cara totalmente voltado para a tecnologia e vejo que momentos de crises são onde acabam surgindo as melhores oportunidades, né? Muitas pessoas ficam preocupadas em conseguir fazer a operação girar, de conseguir manter a operação, e acabam perdendo um pouco desse olhar para a inovação,
o nosso viés é totalmente ao contrário, né? O que a gente tem de oportunidade diante dessa crise, que a gente consegue utilizar a tecnologia como uma alternativa de crescimento, como uma oportunidade de fazer a operação, de repente, ficar mais eficiente. A gente passou por isso diante até mesmo da parte de RPA, de robotização de processo, onde a gente acabou surfando esse hype aí de uma forma bem bacana, e estamos surfando ele, inclusive, com uma projeção de longo tempo, mas quando você entra num segmento que às vezes não tem tanta possibilidade de inovação, que tem alguns processos um pouco travados, não tem uma API para fazer uma integração. Pô, com o RPA, por exemplo, a gente consegue robotizar um processo, emular um usuário, consegue fazer uma integração, consegue agregar valor, e em cima disso que a tecnologia traz, acabam gerando novos insights e novas oportunidades ali de desenvolver coisas novas, né? Então, a gente tem dois cenários, né? Um cenário conservador, não tão inovador, e fazer algo mais simplificado, mas buscando sempre essa transformação, né? A gente sabe que aquilo que não se transforma acaba morrendo, então a gente tem que buscar a tecnologia, tem que buscar a melhoria e eficiência, e principalmente se preocupar com a ponta final de ter uma boa experiência, uma boa jornada. E além disso, a gente vê o que está vindo de tecnologias novas, né? Blockchain, a gente está vendo falar de metaverso, de NFT, tantas empresas grandes aí investindo relativamente pesado nesse cenário novo, que quem, por outro lado, acaba tendo a oportunidade de investir nessas novas tecnologias, você acaba saindo na frente nessa corrida, né? Quando a gente fala, por exemplo, no metaverso, empresas que já estão se preparando para esse cenário, com certeza isso se consolidando com o tempo, que a gente sabe que vai acabar acontecendo boas coisas e boas oportunidades, vai acabar dando um passo à frente ali dos demais concorrentes, né? Muito bom. Eu concordo com você, até porque esse movimento tem algumas consolidações, a gente vai falar disso um pouquinho também, mas sem dúvida nenhuma é oportuno a gente falar nesse sentido. Eu acho que a FETransporte foi muito feliz trazer o tema em si, obviamente que inovação é muito abrangente, metaverso ainda mais, mas trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo, a audiência enorme, que acho que deve ser pela Denise aqui, que a audiência está gigantesca. Então, acho que isso é muito relevante mesmo. Superstar aqui. Bom, aí nessa linha também que eu queria ver com vocês, nós ouvimos alguns meses atrás, eu não vou entrar no mérito do tema em relação a 5G, tá? Eu não vou falar do tema 5G, deixando bem claro isso para vocês. Nem muito menos os viés que tem esse tema no Brasil, tá? O que eu queria ver com vocês, claramente, usando esse termo 5G, a gente nos faz pensar que nós temos uma velocidade maior, ou teríamos, tá? Vamos partir deste princípio, ok? Para não ter essa discussão. Partindo deste princípio, essa velocidade, essa nova conexão, vocês conhecem mais do que eu os termos, eu entendo também, sou do mercado de seguros assim como vocês, que isso poderia ter um impacto, é isso que eu vou ouvir de vocês, em relação a uma avaliação de risco muito mais rápida. Então, falando de seguros mesmo, essa avaliação de risco tende a ser mais rápida, se, claro, eles tiverem disponível também a sua tecnologia. Então, a gente está falando de riscos, a experiência do cliente, ou de um corretor, ou do cliente final, na hora de fazer uma cotação, tende também a ser diferente. Então, eu queria ouvir de vocês que esses pilares, risco, experiência do cliente, sinistro, ou até mesmo o que a gente, trazendo um pouco do tema que foi colocado para nós de metaverso, como é que é o impacto, vou começar com o Felipe agora, para não ficar o mesmo ping-ping aqui, como é que você vê, Felipe, o impacto dessa entrada de novo do termo 5G nesses pilares de risco, experiência do cliente, e a parte de sinistro? Como é que você vê esse impacto? Por favor. Legal, Tiagão. Eu acho que o 5G veio para trazer velocidade para a internet. A gente tendo velocidade na tecnologia, a gente consegue explorar essa tecnologia de uma forma mais eficiente, né? O próprio metaverso, para você ter uma boa experiência, ele necessita de velocidade, ele necessita de uma boa internet. Imagina você colocar um óculos de realidade virtual, entrar em um metaverso e ter entrar num mundo paralelo e vivenciar aquele mundo, o quanto você não precisa ter de uma boa internet para ter velocidade. A gente está falando de diversas imagens ali, né, que são construídas dentro do metaverso, né? Então, para você ter essa experiência de usuário
com uma boa assertividade, proporcionar uma experiência bacana, você precisa de ter de fato uma tecnologia boa na ponta. E o 5G vai proporcionar isso, né? Eu vi até numa imersão de um curso que eu fiz do pessoal da China, que lá eles já têm a tecnologia bem consolidada em termos de 5G, e os caras com óculos proporcionando uma experiência de assistir um jogo de beisebol dentro do campo, com óculos, e o jogo rolando em real time mesmo. Então o cara coloca o óculos de realidade virtual e tem a experiência de assistir um jogo de beisebol dentro do campo, olhando os caras baterem, correndo atrás da bola. Então, assim, isso só é possível com o 5G. O quanto a gente consegue trazer, imaginar e gerar de insights disso dentro de cada segmento, né? Olhando para a parte de transporte, né? O quanto a gente consegue proporcionar de experiência com tudo isso de tecnologia que vai ficar disponível para a gente explanar, né? Eu acho que esse é o grande ponto ali, a provocação que a gente precisa trazer para a discussão, né? Muito bom, Fê. Fico imaginando como seria, né, esse 5G dentro de um evento de futebol ali. Só não vai ter o copo caindo, copo com água. Galera. Não vai dar para brigar com o juiz também. Não. Se xingar, ele não vai ouvir, tá tudo tranquilo. Eu acho que dentro desse sentido, Denise, ainda dentro dessa pergunta, e você está super envolvida, né, no ramo de seguros também, como é que você tem uma visão de impacto, ou que você veja que vai ter um impacto em relação a essa velocidade maior para dentro do teu mundo de risco, como eu falei, de experiência do cliente ou até mesmo sinistro? Com certeza, né? Eu costumo dizer que eu sou velha, então eu uso a internet desde o tempo que ela era discada. Eu uso a internet desde o tempo que ela era discada, né? Existia um modem que discava e te conectava à internet. Era sofrível, porque a gente não conseguia carregar essa página do Google, você pesquisa e carrega rapidinho. Isso, o Alta Vista, eu estava falando agora que o IE aposentou, né? Eu falei, gente, lembra do Alta Vista, do KD, que são coisas bem antigas mesmo. Então, a gente não conseguia, com a velocidade da internet naquela época, carregar uma simples busca, que é uma coisa quase instintiva, que as crianças 4, 3 anos hoje fazem de uma forma muito diferenciada. Então, sim, muito provavelmente esse aumento de velocidade vai melhorar uma série de temas, e aí a gente tem um mar imenso, né, de consumidores ou usuários, né, ávidos para que a gente possa executar uma série de testes e ver o que essas pessoas de fato querem fazer. Entendo que a melhora da velocidade, particularmente, vai melhorar também as experiências de realidade virtual, e aí a gente fala um pouco do metaverso, mas nesse momento entendo também, e vai melhorar, mas nesse momento entendo também que alternativas, né, já embasadas em cima dessa disponibilidade de maior velocidade, serão muito bem-vindas, porque você acaba democratizando, e é só a partir da democratização do acesso à tecnologia que você consegue realmente massificar a utilização. Então, sim, entendo que a gente vai ter muita demanda, inclusive, por esses projetos de experimentação, mas o 5G realmente garante o acesso e, de repente, a popularização da tecnologia, que no final do dia é a coisa mais importante, porque se a tecnologia não é acessível, não tem usuário, ela é a mesma tecnologia da NASA que fica lá na prateleira. Eu fiquei muito interessante que você traz, só fiquei com um ponto, quando você traz de democratização desse 5G, me explica um pouquinho melhor aqui, só para eu entender, você está falando do 5G para... Você acha que em algum momento nem todos vão ter acesso e isso pode impactar? Não. A democratização ao acesso às tecnologias que o 5G vai permitir. Tá. Então, assim, perfeito. A gente vai falar do tema mais para frente, mas quando você fala de metaverso, você tem o metaverso da Meta, que é a empresa do Facebook, que hoje é completamente inacessível, em grande escala. Né? Porque só um óculos custa quase R$3.000, um óculos. Então, se você vai colocar isso numa empresa que tem 50 funcionários, faça a conta de quanto você vai gastar com óculos.
Mas isso é para o né? Felipe, só o Felipe consegue pagar esses óculos aí. Você tá de brincadeira. Parcelado. Exato, a gente começou. Isso. Então, assim, você precisa realmente tornar esse tipo de coisa mais acessível para que pegue. A própria eles já se tocaram que foi furada, porque eles já anunciaram que eles vão tirar o óculos. Pivotando, né? Exato, está pivotando porque percebeu que a estratégia não funcionou. Tá bom, muito bom. Agora faz muito sentido e tem toda a razão. Acho que eu acho legal que você trouxe, Denise, porque a gente está falando, olha, vamos inovar, olha, vai ter o óculos e tal, mas tem os meios, né? Então, falar, pô, que legal, agora o usuário vai assistir o futebol. O custo vai ser absurdo. Então, alguns pontos eu acho legal, e nessa linha que eu queria ouvir de vocês, entrando um pouco do tema metaverso, e sendo muito direto, agora passando para a Denise, fazendo a resposta primeiro. Denise, você acha que a gente está preparado para falar de metaverso, na tua opinião? Depende do metaverso, né? Tá. A gente aqui na FIT, metaverso também, gente, adoro fazer essas desmistificações tecnológicas. E a gente Ontem adora estava ouvir. lá no outro evento, o pessoal fala de API, tudo bem, deram uma roupa nova aí na API, né? Deram uma melhorada, fizeram um facelift, mas é um negócio que existe há 20 anos. Né? Então, assim, é aquela história, ninguém reinventou a roda, só fizeram ela ir um passo para frente. E metaverso é uma coisa... Exato. Metaverso, idem. É uma coisa que existe desde que se lançou o The Sims. Né? Um jogo muito antigo. Eu sempre denuncio minha idade aqui. Eu falo que eu vi a CC e o Eu não sei o que é The Sims, eu não sei o que é. The Sims exato. The Sims, eu também nunca ouvi falar. Pensando bem, eu li essa informação. Eu li essa informação esses dias e falei, olha, tinha metaverso isso, desde o The Sims. Então, assim, metaverso é uma coisa que existe há muito tempo. E aí vem esse boom de marketing em cima de um produto que o Facebook está lançando, e isso acaba popularizando o termo novamente. Além da popularização do termo, como eu sempre coloco, a gente precisa permitir o acesso à tecnologia. Exato. Nos moldes que o Facebook criou, então, assim, para você criar alguma coisa no metaverso da Meta, você paga $1.000 pelo terreno, $3.000 por cada óculos, e aí você tem que contratar uma empresa para construir a sua experiência visual lá dentro. É um negócio muito legal? É um negócio muito legal, mas isso é financeiramente viável para massificar o uso? Não. Né? Então, você vai ver quem tem loja, não é Adidas, que o cara pegou um pouco de dinheiro lá, colocou para fazer um teste AB e vai ver o resultado. Mas o ponto isso só vai se tornar exponencial, e isso é o que toda boa startup faz, a hora que ele conseguir, vou falar como a gente costuma falar na nossa língua aqui, rampar, alavancar esta operação. Ou seja, a hora que ele conseguir exponencializar o uso, a hora que ele conseguir fazer com que saia do patamar experimental e chegue num patamar de utilização cotidiana. E tudo isso é um processo. Então, a internet também nasceu lá atrás. Nessa época que a gente fazia discado aqui, ainda era muito restrito o acesso, e uma hora esse acesso deve melhorar. Qual que é o ponto? Juntando metaverso, o que está menos na moda, então as pessoas... Eu acho que é tudo gradativo, as pessoas deveriam começar a se acostumar com uma realidade virtual, fora de toda essa loucura do óculos. Depois disso, tem um outro... Me acostumei que existe esse metaverso aí, acostumei, legal. Agora eu vou tentar ter uma experiência visual ali. Agora eu tenho 5G que me viabiliza isso. Então, eu acho que tudo isso é muito gradativo. E aí, quando eu junto isso com o mercado segurador, hoje, no mercado segurador, principalmente quando você fala de linhas de seguro, que não são as linhas pessoais basais, que é auto, vida e residência. Quando você fala do mercado segurador, de seguros um pouco mais
sofisticados, vamos dizer assim, você tem um processo muito analógico, mas muito brutalmente analógico. E nesse sentido, quando você tenta transpor esse processo que já é analógico, não é digital, para um mundo de realidade virtual, em teoria, você não deu um baby step, você não fez baby steps, você quis sair do 0 e chegar no 10 numa passada só. E, geralmente, isso é um pouco mais problemático. Então, o mercado segurador precisa amadurecer muito. Estes produtos dos quais estamos falando aqui, o consumidor, às vezes, nem tem awareness deles. Não conhece, não sabe nem que existe. Sim. Então, eu acho que as coisas são gradativas. Eu gosto muito de dividir uma experiência que, há algum tempo, logo ali atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar numa .com. O pessoal que tem um pouco mais experiente na idade vai lembrar que, nessa época, nem tudo era .com. As empresas eram muito mais tradicionais que .com. E eu trabalhava no que a gente chamava de .com, que era o que se assemelha a startup hoje. E a gente era incubado por uma plataforma de investimento e tinham empresas fantásticas lá, que se você olha essa empresa hoje, você fala, poxa, né, um baita negócio. E que naquela época, por exemplo, comércio de roupa pela internet, jogos, comércio de commodities, né, de agro, commodities de agro pela internet, tinha tudo isso lá. Em 2000, o mercado que deveria consumir essa tecnologia não estava maduro. Essas empresas fecharam. Hoje, eu vou fazer a pergunta aqui, quem não comercializa commodity agro pela internet? É verdade. O que é a Dafit? Eu vi uma Dafit fechar lá atrás. Empresa de jogos. O Brasil é o maior campo de jogos do mundo. Eu vi uma fechar. Então, por quê? Porque o mercado que consumia aquele produto não estava pronto. Então, para consumir aqui. Então, eu acho que sim, o mercado segurador terá uma série de oportunidades no metaverso, mas isso é uma coisa gradativa que não vai acontecer num clique. Vai demorar, tem um período de maturação. Então, eu acho importante, acho legal a prática. Então, é aquilo que eu falei. Faça um escritório virtual em algum metaverso. Se o do Facebook não te deixa, porque é caro, porque custa caro, faça em algum outro. Experimente. Entenda se aquilo faz sentido para você. Eu vou dar a experiência aqui da FIT, tá? Essa pandemia tirou a gente dos escritórios, a gente teve bastante problema de Covid na equipe, etc. Então, a gente ainda está tentando voltar para o presencial. E aí, quando a gente colocou o metaverso aqui, que não é o da Meta, porque financeiramente era inviável, a gente passou a ir para aquele escritório virtual todo dia. E foi uma dádiva, porque a gente podia ir na mesa do amiguinho. E a gente não pode fazer isso aqui no Zoom. Então, a gente saía da nossa mesa, ia na mesa da pessoa, tirava uma dúvida, e a gente ia e tomava um café, às vezes, com a câmera aberta. Mas isso era uma coisa que tinha sido totalmente limada do nosso dia a dia. E aí as pessoas ficaram felizes. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu, Denise, da TI, não botei uma fé. Eu falei, isso aí vai ser um fricote de 10 dias, vai acabar. Nós lançamos, no dia seguinte estava todo mundo lá. No outro dia estava todo mundo lá. E na sexta-feira estava todo mundo indo andar de kart no escritório. Eu falei, gente, funcionou, o pessoal está adorando. Então, assim, as pessoas ficaram felizes e foi uma experiência muito positiva. Muito bom. Acho que isso é relevante. Por que eu faço? Não é uma provocação, mas é importante para a audiência também, que está assistindo, e eu não estou ao certo se esse conteúdo vai ficar gravado, mas eu acredito que sim, para aqueles que vão assistir de alguma maneira esse conteúdo, porque a gente traz muito o metaverso, mas temos algumas lições de casa para serem feitas e não ficar, como você falou no início, né, Denise? A ciência do foguete, né? Vamos lançar o foguete. E ainda nesse item, Felipe, na tua opinião, também muito direta a minha pergunta, o que falta, o que você acha que tem que passar, se é que a tua opinião é essa, como a Denise já trouxe, para chegar no metaverso precisa ser visto? Tem alguma coisa que acho que tem um ganho um pouco maior em termos de
pilares, ou um blockchain, ou uma web? O que você acha que poderia ser feito antes, que isso faz um sentido para algo até mais tangível para esse público que está aqui, se é a tua opinião nesse sentido? Não, legal. Eu acho que tudo passa por uma jornada de consolidação, de amadurecer, uma curva de maturidade até estabilizar. Essa questão do meta que a Denise trouxe, talvez eles estão elevando o preço nesse início do ambiente do desenvolvimento por uma estratégia interna, de não popularizar de cara para amadurecer a tecnologia, e assim que ela se consolidar e os caras enxergarem as oportunidades, de repente eles começam a tudo que se consolida, democratiza e baixa o preço e se torna mais acessível, né? De repente, eu acho que o próprio metaverso ele vai passar por essa curva de consolidação, né? E até atingir esse patamar de estabilidade, eu acho que vão ter muitas oportunidades para a gente discutir, para a gente debater. Essa questão que a Denise falou, é maravilhosa essa experiência, muito legal que eles puderam passar por isso, estão se consolidando, e até com a chegada do 5G, essa experiência vai se tornar cada vez melhor. Hoje ela ainda numa esfera muito de gamificação, com visual bem de jogos, tal, né? Com algumas tecnologias que o pessoal já está desenvolvendo, inclusive no Brasil, já vi, até em Florianópolis, é um parceiro que a gente está conversando, desenvolvendo um metaverso muito bacana, já numa realidade muito semelhante à nossa, né? Então, aí você começa a ver que o trabalho está sendo feito para deixar algo bem próximo da nossa realidade, para a gente ter uma experiência maior. E eu acho que uma provocação que eu deixaria, Thiago, existe seguro para tudo hoje, né? A gente tem seguro para transporte, tem seguro de vida, tem seguro de voo, de viagem, enfim. O que o metaverso vai trazer de risco para a vida das pessoas que a gente poderia desenvolver de seguro para oferecer dentro de uma jornada no metaverso, né? Vou ter um transporte dentro do metaverso para, de repente, fazer um seguro daquele transporte. A gente sabe que muitas coisas vão se consolidar dentro de uma Web 3.0, que tem um conceito de descentralização, né? Da gente sair de uma esfera de centralização de dados e informação, a próprio DeFi aí do conceito do financeiro, né? Dos bancos centralizados, né? De ter um ambiente totalmente independente. O que a gente vai ter de risco dentro desses ambientes que a gente poderia desenvolver de novos produtos, de seguros, para poder oferecer dentro de uma jornada, né? Inicialmente, o que a gente enxerga? Tem uma oportunidade, de repente, de contratar um seguro dentro do metaverso e proporcionar uma experiência do cara, ao invés de fazer uma ligação, um telefone, entrar num chatbot, de repente ele entrar num ambiente virtual e conversar com uma pessoa, esclarecer as dúvidas e realizar aquela contratação, podendo, inclusive, utilizar um conceito de e-commerce nessa jornada, de já contratar dentro do metaverso, que é onde entra outras tecnologias de blockchain, de smart contracts, enfim. Tem um leque muito grande de coisas para a gente explanar com esses novos conceitos que a própria Web 3.0 vai nos proporcionar, né? Muito bom. Então, acho que isso, se eu estou entendendo bem, tem alguns rápidos ganhos, né, Felipe e Denise, nesse cenário. Não inviabiliza, como a Denise trouxe bem, para aqueles que querem utilizar o metaverso, tem outras possibilidades, mas não, pelo que eu entendi de ambos, né, não precisa necessariamente falar, não, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que fazer nesse cenário a qualquer custo. Não, tem rápidos ganhos que podem ser feitos, web, blockchain bem feito, a estrutura de integração, e como a Denise falou, se vocês querem participar, pode até participar, avalia, cria alguns cenários, monta lá o teu escritório, participa. Eu gosto muito do que a Denise trouxe, eu uso muito para a minha vida. Eu uso eu tenho uma questão muito clara, assim, a gente não deveria se conformar com as coisas como elas estão, essa é a minha visão, tá? Então, assim, você tem que sempre se transformar pela tua própria mente. E transformação tá rolando o metaverso. Poxa, deixa eu dar uma olhada, quero participar. Ele não significa que ele vai ser a bola da vez. Eu tenho 22 anos de mercado de seguros. Assim como a Denise está falando, eu vi muitas coisas serem faladas também. A API já era outro nome, né? Então, conexões, enfim. Foi tudo muito diferente. Até a gente passou pelos anos 2000 também. Então, acho que isso é legal. O que eu tenho visto de vocês dois até aqui é que, claramente, a gente tem alguns ganhos. É muito bom debater, mas tem alguns temas muito ali dentro desse processo, tá?
Eu vou só dar uma pausa aqui para fazer uma pausa, não, né? Pausa, todo mundo já desconecta. Na verdade, é um parênteses aqui, tá? No áudio tem que tomar cuidado com isso. Pausa, opa, vou no banheiro. Não, calma, calma ainda. Tá bem gostoso o papo e a hora tá voando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, quem mandou para nós foi o Carlos Roberto Ricardo. Ele comenta assim para a gente, tá? E eu vou direcionar a pergunta primeiro para a Denise, depois se o Felipe quiser completar, na próxima eu passo para o Felipe e a Denise completa, tá? Seguradoras com sistemas precários, ele entende, como a gente está falando aqui, o metaverso aparentemente está muito distante, né? Essa é uma realidade muito distante, né? Como é que você vê isso, Denise, sobre essa... A gente está falando de sistema legado, né? Então tem um sistema legadão ali, pesado dentro da empresa, e aí, de repente, alguém chega para a pessoa de TI e alguém fala, ó, metaverso, como é que segura esse BO, Denise, na tua opinião? Eu falo que a coisa mais complexa da vida é a simplicidade. E a simplicidade é uma das coisas mais bonitas, né, da existência. Essas coisas não necessariamente têm relação. Aí eu vou pedir perdão e vou usar outro termo técnico aqui, para que a gente possa esclarecer algumas coisas, né? Existe, uma das coisas que está em alta também é a tal da API, que existe faz 20 anos, etc. E tal. Qual que é a beleza da API? E isso, às vezes, as pessoas não têm essa perspectiva. A minha perspectiva individual, a da FitInsure é essa, tá? A API era um tipo de programa computacional responsável por fazer com que dois sistemas se conectassem, por integrar dois sistemas, para que esses sistemas conversassem. Então, por exemplo, você tem o sistema financeiro que fala com o sistema da contabilidade. Lá em 1900 e Guaraná, com rolha, usava-se uma API para que esses sistemas pudessem conversar. De repente, alguém olhou para a API e falou, olha, e se a gente pudesse conectar negócios, fazer essa conexão com sistemas externos à empresa ou externos a esse parque sistêmico que tem aqui, e a gente pudesse fazer uma conexão de negócio. Então, antes do metaverso, a gente tem hoje aí uma tecnologia que está bastante orientada a fazer conexões de negócio, chamada API, e que uma das principais funções desse tipo de tecnologia é fazer com que esses sistemas precários ou legados não sejam completamente descartados. Então, quando a gente fala, e aí isso é uma coisa muito importante, vou falar aqui para corretor, para seguradora, enfim, para toda a cadeia, né? Simplesmente não dá para você entrar em qualquer companhia, seja ela qual for, e dizer, olha, está vendo todos esses sistemas aí que você fez? Seu sistema financeiro, da contabilidade, o seu contas a pagar, financeiro já falei, né? O seu sistema de emissão, o seu policy admin, pega o seu CRM, pega tudo isso aí e joga fora, que agora nós vamos fazer API. Porque ninguém vai pegar um investimento desse e jogar no lixo. Eu gosto muito de dar o exemplo dos bancos, né? Antes de entrar no mercado segurador, que acaba sendo viciante e você não sai, eu trabalhei muito com banking, e eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida que não fosse sistema financeiro, mas eu tinha muito essa avaliação e essa questão de rodar sistemas complexos ou criar sistemas que não existiam em banco. E o boleto, que já é uma coisa legada atualmente, sempre foi um problema para o banco, porque era feito no COBOL, aqueles sistemas antigos. Tinha o tal do KNAB, que era um negócio que a codificação com qual a informação era trocada. Você mandava tudo aquilo à noite para dentro do Sisbacen, etc. E aí o banco investiu muito, tinha investido, né, muitos bilhões para fazer aquilo tudo. Era ruim, era caro, era uma série de coisas. Mas quando o banco conseguia vender o boleto, aquilo funcionava, quando o banco olhava e fazia conta de quanto ele ia ter que investir para mudar tudo aquilo, o projeto era engavetar. Como que as fintechs, né, as vans, as pagadorias começaram a mudar esse cenário? Elas começaram a se aproveitar dessa dificuldade, que para uma instituição
com sistemas estabelecidos era financeiramente inviável, e criar formas de fazer isso aqui chegar mais longe. De novo, a gente está falando da roda chegar mais longe. E aí você teve o nascimento aí de grandes companhias a partir de transacionamento de pagamentos, que hoje são gigantes, e o banco não precisou mexer no COBOL e nem no KNAB. E ele continua lá, continua passando pelo banco, né? Não é que o banco deixou de fazer. Então, esses sistemas precários, obviamente, se eles têm alguma deficiência de atendimento do negócio, aí a conversa é outra. Mas se eles estão atendendo o negócio, se está tudo tranquilo com eles, o ideal é que haja integração dessas coisas com o metaverso. E isso não faz com que esteja muito longe. Acho que eu respondi a pergunta, certo? Eu tentei fazer analogias para poder ficar mais claro, porque às vezes acho que a gente fala muito techniquez, segurez, e eu tentar levar mais para o mundo da realidade. Não, tá super claro aqui para a gente. Bom, obrigado aqui também, acho que ficou bem claro aqui para o Carlos. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Como eu disse, papo bom voa, né? Então, a gente tem alguns minutinhos aqui que eu queria aproveitar e agora eu vou fazer algumas, eu não diria, não é provocações de novo, que é o mesmo tempo que a gente estava falando, eu queria ouvir um pouco de vocês ainda em termos do metaverso, todo esse processo de inovação. Nós temos visto, assim, claramente, né, o processo, eu abri nosso painel falando desse item, no sentido de avaliar esse investimento, o tempo, o custo do dinheiro para um projeto, para investir, tem ficado... Aí eu não estou falando nem as empresas que não necessariamente receberam capital, é um custo de um projeto. Então, o custo de aprovar um projeto hoje, minimamente, ele tem que dar 12,5%, né? Porque é a nossa taxa básica livre de juros, né? Então, 13. Um custo de projeto, senão a gente pega esse dinheiro, claro, tem alguns detalhes ali, mas em linhas gerais, você fica dentro da tua casa, põe esse dinheiro e fica sem fazer nada. Então, a gente tem um custo mais alto de projeto, tá? Vocês me ouvem na internet? Tá bem aí ou não? Tá falhando um pouco, Thiagão. Conseguiram me entender aqui, né, ainda, né? Voltei? Sim. Deu para entender. Tá. Beleza. Ótimo. Aí, então, o que eu queria falar com vocês? Nós vimos, quase a maioria das pessoas que estão aqui, eu digo a maioria, mas nem todos, já ouviram falar, ou pelo menos ali, leram algum artigo sobre uma seguradora que chama Lemonade, nos Estados Unidos, tá? Todo mundo ouviu falar desse processo, ou quase todo mundo, como eu disse. E eu tenho visto uma matéria, hoje eles chegaram no IPO, para quem não sabe, o IPO é basicamente uma empresa que chegou até a ter seus valores ali, a sua empresa dentro de uma bolsa de valores, tá? Então, isso é um case muito relevante para o mercado de seguros, é uma seguradora que chegou ali, nem vou entrar no mérito do case, tá? Porque não é esse o meu objetivo. E dentro desse contexto, até na nota da própria Lemonade e alguns pontos voltados de críticas, entre aspas, porque é uma empresa bolsa de valores, está claro que agora é uma necessidade de buscar o resultado, né? Então, ela tem, o valuation dela até teve alguns impactos, devido, por ser uma seguradora, buscar o resultado. Então, dentro desse contexto, eu queria ouvir agora primeiro do Felipe. Felipe, como é que você vê o momento de novo, não necessariamente receber o capital, mas de quem está trabalhando com inovação, o corretor que está assistindo, como lidar com esse processo de investir e a gente ainda não poder ter um resultado tão imediato, porque você tem alguns custos, tem alguns movimentos e um dinheiro um pouco mais caro. Como é que é lidar com o problema do ovo ou a galinha, né? Então, você vai investir, mas você tem que ter resultado. Como é que você enxerga e se é que tem uma receita para isso, Felipe? É uma resposta bem complexa, né? Daria para a gente fazer um bate-papo só disso, né? Mas bota aí para ano que vem estamos juntos de novo. E se você parar para pensar, você pegar recentemente a Vetex, acho que demitiu 193 funcionários ali, 10% do quadro, a Ebanks 20% ontem, foram acho que 340 funcionários aí demitidos, tudo voltado para a área de tecnologia e desenvolvimento, né? Sem contar outras empresas, Loft, Quinto Andar, enfim, uma série de empresas que enxugaram a estrutura, até por conta de receber um capital e inflar a estrutura, buscar um market share, crescimento rápido e acelerado,
crescer, investiram, fizeram a plataforma estabilizar, e a partir daí você precisa fechar a torneira e começar a dar resultado, né? Então, acho que desde a primeira conversa que a gente começou falando dessa questão das VCs, dos investimentos, está tudo conectado, né? Você pegar a própria SoftBank, que anunciou recentemente que vai fechar a torneira aí para as empresas de tecnologia por conta dos resultados não atingiram o patamar esperado, e está tudo atrelado a isso, né, Tiagão? Acho que a hora que você faz investimento, investe numa iniciativa, essa iniciativa cresce, se desenvolve, você precisa começar a dar resultado, né? E aí, para dar resultado, você precisa enxugar a estrutura, investir em inovação, investir em inovação, que eu digo você conseguir inovar dentro do contexto que você está situado e você conseguir dar resultado, ter uma operação eficiente, né? Eu acho que isso serve para todas as empresas ali, independente do segmento, né? E aí onde entram, por exemplo, a parte de RPA, de robotização de processos, para você conseguir melhorar e ter mais eficiência, onde entra uma questão bem importante, até conectando com a questão do Carlos, né, dos sistemas precários, como investir num metaverso se você não, às vezes não tem um ambiente estável que te dê uma boa experiência. Existem diversos formatos para fazer isso. Você pode pegar uma empresa de tecnologia que já está melhor posicionada no mercado, fazer uma joint venture para conseguir, de repente, desenvolver uma iniciativa. Ou não, você pode pegar uma parte do seu budget, sempre fazer monta uma... Me fugiu a palavra, fazer um MVP. Faz um MVPzinho simples, baixo custo, testa no mercado o modelo de negócio, vê se ele funciona, não funcionou, o investimento foi baixo, veio aprendizado, investe baixo em outra iniciativa. Errar curto para acertar longo. Acho que essa estratégia aí tem que ser sempre adotada para você conseguir inovar, conhecer mais o mercado, conhecer outras tecnologias, ver a compatibilidade dessas tecnologias dentro do seu cenário, para quando você acertar ter uma escalabilidade boa, né? Então, tem vários formatos aí que a gente consegue explanar para conseguir, independente do cenário atual, você conseguir sair de um cenário intermediário, às vezes precário, para um ótimo cenário. Você dá um passo grande com uma iniciativa pequena, né? Então, tem várias estratégias aí que você consegue explorar para atingir o objetivo esperado. Muito bom. Esse ponto que você trouxe, Felipe, até no evento ontem a gente falou disso também. Uma estratégia, quando o capital está um pouco mais caro, alguns MVPs ali no processo inicial para você testar a água, né, faz muito sentido. Você dá uma testada, não investiu tanto, vai errar, a gente espera que erre, no sentido que se você não errou no começo, algo está estranho, que você tem que ter um ajuste, é um processo muito novo, né? E eu espero que o mercado tenha essa maturidade para ter alguns erros ali pequenos, tá? E o outro, só complementando o último ponto, Thiago, então você imagina do lado da VC os juros em 13%, você colocar seu capital em risco, sendo que você já tem uma rentabilidade garantida numa renda fixa, né? Com certeza, é isso que eu estou falando. É complicado, né? Você tem que trazer um projeto muito atrativo, né? Com uma oportunidade muito boa, ter caixa para falar, cara, vou dar um passo antes do mercado e vou investir nessa iniciativa que eu acredito nela, né? E do lado da VC tem o ponto que, assim, né? De cada 10... um que vira. Exato. Então, assim, este um que vira precisa cobrir os 13% dos outros 9%. Dos outros 9%, exatamente. É realmente desafiador a conta. Eu tenho aqui, a gente está se aproximando do final aqui, Denise. Eu queria, ainda nessa linha, que aí eu já vou concluir esse processo, como essa inovação, esse processo de buscar o resultado, obviamente a FIT deve trazer isso para os seus clientes, porque faz parte do teu pitch para que ele possa investir no teu projeto, que você ajuda muito o mercado com isso, né? Mas o que você traz até para a audiência que está aqui com a gente, para para os corretores entenderem um pouco mais também, na ideia de, como é que eu vou trabalhar num projeto, numa automação, como o Felipe trouxe, algum item que a FIT faz, para que ele realmente faça isso, invista e seja um rendimento mesmo para ele, já que estamos buscando resultado neste momento. Apesar da gente ter... Ontem eu ouvi isso, inclusive, lá no evento, de um colaborador, não um colaborador direto, mas um parceiro, né? Apesar de a gente ser uma empresa de tecnologia, os fundadores aqui têm bastante viés de consultoria. No geral, né, quando a gente embarca um parceiro, e a gente... às vezes nem chama de cliente, prefere chamar de parceiro mesmo, porque acaba virando uma grande parceria, a gente avalia se o projeto
tem possibilidade de funcionar mesmo, no mercado, não só tecnicamente falando. E a gente dá alguns conselhos no sentido de ajustar rotas, muito relacionado a isso que o Felipe acabou de colocar. Então, não existe projeto de 1 ano na FIT, 2 anos na FIT. A gente fala, olha, o que dá para fazer o mínimo para lançar? E geralmente as pessoas vêm com expectativas muito grandes, com muitas listas de coisas que elas querem, e a gente corta isso em 1/3. Via de regra, a gente vai lá e corta em 1/3. Fala assim, olha, vamos testar isso aqui? Você acha que isso aqui atende o seu cliente? E, às vezes, quando a gente vê, pela nossa experiência de mercado, que, de repente, o approach é num mar mais vermelho, ou que tem muita coisa no mercado que já faz aquilo que a pessoa está... A gente indica outra empresa para fazer. Porque a gente sempre fala, o sucesso da FIT, além de software rodando no ar, funcionando, software, né, básico perfeito, que nem a gente fala muito, é que aquele outro negócio tenha sucesso. Então, se aquele outro negócio falhar, a gente não parece que a gente não fez o trabalho. Que é e tudo nasce na concepção do software da NASA. O software pode ser da NASA. Se ninguém usar, se ele não der resultado, se ele não ajudar a eficiência operacional da companhia, não adianta, ele não serve para nada, ele está lá na prateleira. Então, a gente acaba avaliando as premissas do negócio, quais as condições, aonde o negócio eu acho que vai chegar, antes de decidir fazer o projeto ou não. Então, essa é uma coisa que a gente sempre coloca, a gente sempre tem indicadores da operação, porque o que você não mede, você não gerencia. Então, sim, a pessoa entra aqui, ela já tem lá uma possibilidade de selecionar indicadores a partir do pagamento básico, indicadores basais, seguro, mas que ela consegue ver o que está acontecendo ali através de um relatório ou alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Perfeito. Pessoal, eu comento às vezes quando eu participo de outros eventos, se a gente fosse um auditório ao vivo, a gente fala, acabou, aí a galera, porque passou rápido demais, sempre falo isso. É igual o Jô Soares, olha, acabou, então a conversa é boa. Aí ele põe, conversei com meus amigos. Então eu queria só, de novo, agradecer a presença de vocês, queria considerações finais, assim, se pudesse falar 1 minutinho, consideração final de cada um de vocês, um recado para a galera que acompanhou aqui. De novo, pela audiência enorme devido a Denise, eu acho, viu, Filipão, que 2 caras como nós não vai. Não ia bombar, não ia bombar. Não, careca, brincadeira. Feio, barba, vai trazer alguém. Não, tô brincando. Você é o cara também, muito obrigado. Então, eu queria considerações finais primeiro da Denise, 1 minutinho, Denise, por favor, para a gente manter a ordem e decência aqui do videocast, aqui do todo esse evento da FETransporte, por gentileza. Tá, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigada pela audiência, pela oportunidade, e vou deixar o recado que às vezes parece meio insistente, tecnologia é um meio, não é a sua finalidade. Você precisa da tecnologia para melhorar seus processos, para atingir um público que de repente você não atingiria. Tecnologia é um meio, não é a sua finalidade. O seu negócio pode dar certo com ou sem tecnologia. Tecnologia é muito importante e às vezes quando eu falo isso parece que eu estou depondo contra mim mesmo, mas assim, a tecnologia faz sentido se ela tiver propósito, se ela te fizer chegar onde você precisa chegar. Então, a minha última mensagem é: sim, as coisas acontecem de forma muito rápida, sim, tem metaverso, tem API, tem sistema legado, tem tudo isso, mas é o meio. Não se assuste com a tecnologia, ela é uma ferramenta para você conseguir chegar onde você precisa. Só isso. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio que tem que fazer o seu negócio deixar de dar resultado. Muito bom, excelente. Concordo com você e eu só vou adicionar um ponto, não vai depor contra você, na verdade é até muito bom para a FIT, porque eu tenho visto exemplo também, sou envolvido com muitos temas de tecnologia, muita gente tem uma expectativa achando que a tecnologia vai resolver tudo, ele é um meio, você tem outros pontos que possam ser vistos. Sim, muito bom, Denise, muito obrigado. Felipe? Obrigada. Tiagão, agradecer o bate-papo, sempre um prazer aí a gente falar de tecnologia, compartilhar um pouco da nossa experiência e vivência ali, dar uma quebrada em alguns paradigmas que o pessoal tem com a tecnologia. Não é um bicho de 7 cabeças. E eu acho que uma coisa que é bem importante a gente consegue fazer muita coisa com pouco tempo,
coisas simplistas, fazer uma sprintzinha curta, um MVP rápido para testar um modelo de negócio. Eu não preciso sair de um ambiente que não está estável para um cenário perfeito. Esquece o cenário perfeito, entra num fluxo de melhoria contínua, começa pequeno e escala. Né? Eu acho que o que eu tenho para deixar aqui, eu acho que essa questão de não ter medo de testar iniciativas. Né? Errar faz parte, errar é aprendizado. Erra pequeno para acertar no longo prazo e comecem as iniciativas, define sprintzinha, faz um negocinho pequeno, vai testando, que isso vai trazer muito insight, vai trazer oportunidade. A tecnologia ela pode virar uma fonte de receita dentro da empresa. Né? Você pegar um projeto de blockchain da Furnas com energia limpa, eles passaram a emitir certificados dentro do blockchain e isso virou uma fonte de receita para a Furnas hoje. Então, pensem nisso, pensem nessa oportunidade aí que a gente vai ter com tudo esse monte de tecnologia aí que está vindo e coisa nova, né? Inovadora, ninguém está explorando ainda. Perfeito, muito obrigado. Então, aqui eu vou passar na guia agora para o próximo painel, para o time que está conduzindo todo o evento. Eu também quero agradecer de novo o convite, muito honrado em participar. Um abração para todos vocês ali que estão na organização, parabéns pela organização. Rogério, de novo, um grande abraço também, felicidades aí na continuidade do evento. Eu vou ter que me conectar com outros itens aqui, mas vou acompanhar assim ao longo do processo do dia aqui. Muito obrigado, eu deixo a condição com vocês ali. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, Obrigada, pessoal. pessoal. Um abraço.